Boa noite. Boa noite você que está aqui com a gente. Para mim é uma alegria estar aqui no culto de jovens. A gente ainda não está presencial, mas vamos sim, mais para frente, voltar a ter os nossos encontros com jovens de forma presencial. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite. E a palavra que Ele tem para nós, eu tenho certeza que é algo especial para o seu coração. Porque nós vamos falar não só sobre o seu relacionamento com Ele, mas aquilo que você tem vivido nos seus relacionamentos. E hoje eu quero trazer uma mensagem que, desde que eu me converti, talvez seja uma das palavras que eu acho que seja mais forte dentro do Evangelho. João 15. E aí eu quero te convidar. Abre comigo, aí na sua casa, onde você estiver, João 15. A gente vai ler alguns versículos específicos. E eu tenho certeza que à medida que a mensagem for sendo conduzida por Deus, Deus vai falar com você. Antes disso, antes de você abrir em João, eu quero orar com você. Aí onde você estiver, abaixa a sua cabeça. Porque nessa noite, o Espírito Santo quer te conduzir a uma conexão mais real com Ele. Amém? Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos orar. Pai, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora sobre as nossas vidas. Espírito Santo, conduza essa palavra para que nós possamos receber algo novo, limpo e verdadeiro, genuíno do Pai. Por isso, ó Pai, eu peço que nessa noite eu possa ser um canal transparente do Teu Espírito Santo e que nós, todos que estão ouvindo essa mensagem, possam estar com o coração vulnerável a receber a mensagem do Senhor, a semente da palavra essa noite. Espírito Santo, faz de nós agora terrenos bons para sermos plantados e que o Senhor germine o melhor dentro de nós, que nós possamos receber uma nova visão, uma nova porção da sua glória essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Então agora sim, convidando o Espírito Santo para estar com a gente nessa leitura, eu quero te convidar para estar lendo comigo João 15. E primeiro, João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, Ele corta, e todo que dá frutos, Ele poda, para que dê ainda mais frutos. Vocês, continua comigo no 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, não permanecendo na videira. Você também não pode dar frutos se não permaneceres em mim. Para aí. Todo mundo, na hora que lê essa passagem, que quase chega a ser uma parábola, porque Jesus nos mostra uma figura para exemplificar, para nos dar uma imagem, uma visão do que é esse relacionamento ideal com Ele. A maioria das pessoas, na hora que lê isso aqui, pensa no seu relacionamento com Jesus. Eu já quero começar te perguntando uma coisa. O final dessa palavra revela algo importante, não apenas sobre o seu relacionamento com Jesus, mas o que você tem feito para se relacionar com todos os que estão à sua volta. O que você tem feito para que as outras pessoas também permaneçam conectadas à videira. A sua conexão é importante e ela é o caminho para chegar no final da história, para você chegar lá no último capítulo aqui de João 15 e entender o que ele diz sobre essa conexão genuína da videira. Mas o que muitos esquecem é que após essa conexão, o Pai te chama para que você consiga também fazer com que outros recebam do amor dele, através do amor que ele enxertou, inseriu em você. Então eu já vou começar com essa pergunta: o que você tem feito para que outras pessoas permaneçam na vide? O que você tem feito para que outras pessoas
permaneçam na videira. Muitas vezes somos egoístas diante do amor e não compreendemos a intenção da pregação da vinha, a intenção desse símbolo da vinha. Então aqui eu vou trazer para vocês algumas características dessa vinha, dessa videira, para que você comece a entender de fato o que Jesus está trazendo nessa palavra para nós. A primeira coisa que eu quero te falar é que a vinha, ela era muito comum na Palestina. Então todo lugar que você andava, você vinha vinha, você via videiras. Era tão comum que a moeda dos macabeus era uma vinha, era uma videira. No Antigo Testamento você vai ver várias citações. Por exemplo, Isaías 5:7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Já chega lá em Jeremias 2:21, falando novamente sobre essa vinha, sobre essa videira. E aí a gente tem também Oséias, Israel é uma vide frutífera, Oséias 10:1. Então olha só, tudo isso nos mostra que a videira, ela simbolizava, era um símbolo de Israel, era um símbolo do povo. Quando se falava então no Antigo Testamento videira, nós estávamos relacionando aquilo ao povo, ao corpo de Cristo, à igreja, ao povo, a Israel. Muito bem. E é interessante que, entendendo isso, que quando ele fala no Antigo Testamento sobre a videira, ele está falando sobre o povo, você vai entender também uma outra coisa. Toda vez que ele falava sobre a videira, que os profetas, na verdade, falavam sobre a videira no Antigo Testamento, havia um conceito que vinha junto com esse símbolo da videira. Sabe qual era? O de degeneração. A videira, no Antigo Testamento, ela era acompanhada da degeneração. Então toda vez que os profetas falavam, olha o que eles falavam, eles traziam essa ideia de degeneração ao povo. E aí eles vinham em Isaías, por exemplo, eles mostravam imagens dessa videira acompanhada, atrelada a essa ideia de morte, de perda, de degeneração, de inutilidade. Olha aí, Isaías, olha a imagem que Isaías indica, que a vinha se converteu em uma planta selvagem, ou seja, ela deixou sua natureza. Isaías fala para se transformar numa planta selvagem, está falando do povo. Jeremias se queixa de que o povo se converteu em sarmento de videira estranha, ou seja, sarmento era como se fosse aquela erva daninha de semente estranha, ou seja, fora daquilo que era a natureza original dela. Oséias faz o seguinte, ele se queixa de que Israel é uma vinha vazia. Os profetas já estavam apontando para algo que é real. Eu e você, o povo de Cristo, seja no Antigo Testamento com essa visão de Israel, seja no Novo Testamento com essa visão do corpo de Cristo, sem Cristo de fato, nós temos um caminho fadado à morte, à degeneração. E aí quando eles falam isso, eles entendem, e eles já estavam apontando, que a verdadeira videira nunca foi o povo ou Israel, como se pensava no Antigo Testamento. O povo, ele é um ramo. A verdadeira videira deve ser Jesus. Então quando você vê um ramo querendo crescer fora do seu tronco principal, da videira, ele está fadado à morte e à degeneração. Os profetas desde o Antigo Testamento já sabiam que era necessário Cristo para que o povo saísse do caminho da morte e da degeneração.
E é isso que Deus está falando para nós. Enquanto nós acharmos que somos autossuficientes, enquanto nós acharmos que como ramos somos capazes de viver uma história, de viver a nossa vida, de construir, seremos fadados à morte e à degeneração. A sua autossuficiência te leva à morte. O caminho do ramo, se achando autossuficiente, leva à morte. Então o que a gente precisa fazer? Você e eu, nós como corpo, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos entender que Ele é a conexão perfeita que nos traz não só vida, mas nos tira do caminho da morte. Muita gente está aí perdido, não compreendendo que o que Ele tem é melhor do que o que esse mundo oferece. Só que você só consegue enxergar que algo está ruim quando você compara com vida, com o melhor. Como assim, Bel? Muitas pessoas se conformam com o que vivem porque não têm a perspectiva ou a visão de algo fora daquele padrão de morte. Se você vive numa casa, num lar, se você vive o seu dia a dia, se a sua vida hoje está fadada a um padrão de morte, de degeneração, o que você vai pensar? Que esse é o caminho natural, que é isso que você deve fazer, que é isso que você deve viver, e não aquilo que o Pai tem para você. E quando você entende que há um outro caminho, a voz dele assume direção de fato na sua vida. Quando você escuta a sua própria voz, quando você está focado apenas em quem você é, você se coloca numa posição de não reconhecer a videira verdadeira, de não enxergar a Cristo, de não ouvir a voz dele. O reconhecimento de que nós somos ramos só afasta a degeneração, só afasta a gente do caminho da degeneração se nós de fato nos reconectarmos a Cristo. Se formos enxertados e unidos na videira novamente. O que isso significa? Que muita gente até entende que existe um Deus, e até entende que dele provém vida, e percebe que está vivendo num caminho de dor, de crises, de angústia. Mas não adianta você saber que você é ramo e você saber que Ele é a videira, se você não tomar uma ação de reconexão a Ele. Não adianta você identificar que a videira está ali, se você não decidir se reconectar. E a reconexão, ela não é fácil. E aí a gente vai para o segundo ponto da videira. A segunda característica da videira. A reconexão não é fácil. Viver uma vida sendo o ramo dessa videira não é fácil. Esses dias eu ouvi uma frase numa roda de amigos que me chamou muita atenção. Falando assim, olha, o evangelho, ele tem que ser confortável. E aí eu perguntei, por quê? O Senhor nunca disse que o evangelho era confortável ou cômodo. Aí alguém falou assim, mas o fardo dele é leve e suave. Mas nunca deixou de ser um fardo. Entenda uma coisa, o fato de ser leve não significa que não há um processo ou um caminho a ser traçado e trilhado para essa verdadeira conexão acontecer. O fato de você
ter entendimento do propósito e viver com alegria a construção desse propósito torna a vida em Cristo leve, porque aquilo que você faz sem entendimento é uma obediência a regras vazias. Os profetas tinham falado isso sobre a antiga Israel, a videira Israel do Antigo Testamento, que era uma vide vazia, porque nela havia uma obediência a leis vazias, sem um propósito de transformação, sem Cristo, sem a graça. Se o Evangelho fosse cômodo ou confortável, ele não conseguiria trazer mudanças. Queremos transformação, queremos mudanças. A gente muitas vezes quer sair daquele lugar que nos está tirando as forças, trazendo dor, sair do pecado, porque a gente já entendeu que o pecado está fazendo mal para o nosso coração, para quem somos, está nos prejudicando e nos afastando do melhor que Deus tem para nós. Só que a gente não entende que dizer sim a Jesus é muito mais do que uma caminhada, é um processo, aonde você tem que estar enxertado nele, recebendo o alimento dele. Não é confortável, porque você vai ter que sair dos lugares aonde você está acostumado a se alimentar. Essa desintoxicação por uma conexão a algo que te alimenta com o melhor, nem sempre é fácil, na maioria das vezes é muito duro. Só que essa reconexão com esse alimento genuíno transforma o seu interior e dá frutos exteriores. As pessoas querem frutos exteriores sem trabalhar o seu interior. E aí que vem a segunda característica da vinha, da videira. Ela era uma planta muito comum, como a gente já falou. Então ela dava ramos rápido. Então ela vinha e se estendia. Ela conseguia alcançar grande comprimento, grande extensão. Ela crescia com uma grande facilidade. Só que naquela época havia o entendimento e era uma prática comum da época não permitir que a vinha desse frutos até o seu 3º ano. Então o que acontecia? A vinha começava a florescer, ela cresceu, começava a florescer. Sabe o que eles faziam? Cortavam as flores, cortavam, podavam. Começava a poda do 1º ano. Aí a vinha continuava crescendo. O que se fazia novamente? Dava flor? Cortava antes de frutificar. No 2º ano, 3º ano, a vinha começava a crescer e ela é podada novamente. As flores eram podadas para que não viessem a dar frutos no 3º ano. Aí sim, depois de 3 podas, havia o entendimento, a prática e a certeza de que aquela vinha daria os melhores frutos. Olha só, olha o que Deus está falando para você, para a gente. Que Ele não quer que você viva uma vida de mediocridade. O podar do Evangelho, o podar do Senhor, a poda da vinha durante esses 3 anos, tira você da mediocridade. Porque Deus não quer que você simplesmente dê frutos, mas que você dê os melhores frutos. E para isso, muitas vezes, você vai sentir a poda do Senhor vindo sobre a sua vida. E o que nós fazemos com a poda? Nós reclamamos, nós murmuramos. Nós não compreendemos o propósito da poda. Porque muitas vezes foi vendido para nós esse evangelho que não é de graça, não é o significado da graça. O evangelho, ele é graça através do sacrifício de amor.
O evangelho, ele é graça através do sacrifício de amor. Então como é que você me diz que o sacrifício é um lugar cômodo? A poda é necessária, sim. E muitas pessoas vêm até mim, vêm até o João, vêm até nós e reclamam assim: poxa, Bel, eu estou há tantos anos no evangelho, eu estou há tantos anos orando pela minha casa, eu estou há tantos anos orando pelo meu romper ministerial, eu estou há X anos orando pelo meu romper profissional, seja lá qual for a oração que você tem feito e que tem parecido que nunca frutifica, que nunca acontece. Eu tenho algo e uma boa nova para te contar. Antes que você esteja despreparado, o Senhor não vai permitir que você frutifique o pior, para que você se frustre com o fruto. É melhor que você sofra o incômodo da poda do que você se frustre, que você seja uma pessoa frustrada com o fruto. Deus não te fez medíocre, e Ele não quer você se conformando com qualquer fruto, com qualquer coisa, com qualquer tipo de produtividade que aparentemente possa haver. Então o esperar faz parte do processo. O entender que muitas vezes Ele vai podar as flores, não quer dizer que aquela vinha não tinha condições de frutificar. Ela dava flores, mas antes dela frutificar, o que acontecia? Era podada. Porque o Senhor não quer que você se frustre com os frutos. Ele quer que você entenda que você está no centro da vontade dEle. E o centro da vontade do Senhor é o melhor. Ele te tira do caminho da mediocridade para um caminho de conexão real com quem Ele é. Tá vendo? Como é importante essa conexão com a videira. Esse permanecer em quem Cristo é. Então não adianta. A vinha nunca produzirá uma colheita que é capaz de dar, se não leva de forma drástica, de forma radical, a intenção da poda. Não adianta a gente crescer em tamanho sem gerar bons frutos. Não adianta. O fruto perde o valor. E a gente tem visto e a gente tem vivido uma qualificação das pessoas pelo crescimento da extensão e não pela qualidade dos frutos. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Não ceda à pressão desse século, à pressão da terra, à pressão do que você está vivendo hoje, seja na sua vida profissional, ministerial, seja nos seus relacionamentos. Não ceda à pressão. Muitas pessoas cedem à pressão e passam a acreditar que o crescimento em largura e quantidade é melhor do que a qualidade de um bom fruto em Cristo. De que números, multidões, produtividade, ativismo, essas palavras roubam o melhor de Cristo em você. Roubam a sua conexão na videira. Não caia na pressão. Porque se você cair nessa pressão, não permitir a poda, não permitir o tratamento, sabe o que vai acontecer? Você pode ser um tipo de ramo que vai precisar ser arrancado da videira. A gente pode ser vários tipos de ramos, e essa é mais uma das características da vide, da videira, que eu quero compartilhar com você. A gente pode ser um tipo de ramo que é aquele que fala, mas não tem prática. Que você vê, se estende, está em todos os lugares. Você vê a aparência de fruto, mas é vazio. Esse é um tipo de ramo que professa fé, mas não pratica, ou não dá frutos.
Tem outro tipo de ramo, que é aquele que nega a Jesus por completo. O Senhor fala e ele nega a palavra. Eu não sei, mas eu sinto hoje que tem pessoas que até escutam a voz de Deus, mas a dor da poda tem afastado você da transformação. Tem afastado você de viver uma vida com a realização dos sonhos que o Pai colocou no seu coração. Nós podemos ouvi-lo e logo servi-lo da boca para fora, sem demonstrar em atos. A gente também pode ser aquele tipo de ramo que até aceita Jesus como mestre, mas no meio do caminho, com as dificuldades, com as circunstâncias externas, as provações acontecendo, você cede e nega e abandona. É engraçado, mas nenhum desses ramos que eu citei agora, eles se tornam úteis nessa conexão com a videira, porque eles não vão gerar frutos, muito menos bons frutos. E o que a gente aprende com o Novo Testamento, com essa vinda dessa visão da videira no Antigo Testamento para o Novo Testamento? A videira no Antigo Testamento era uma videira aonde o povo era videira, ou seja, não havia Jesus, não havia essa conexão. E o que acontece? Sem essa conexão real com Cristo, você tem uma aparência de vida de fé, mas uma inutilidade. É vazio. E essa videira, ela leva à degeneração. Então o que a gente aprende com o Antigo Testamento? Que a videira, sem utilidade na mão do Pai, ela é fadada à degeneração. O Senhor te fez por um propósito. O Senhor te fez por um propósito real. Não negue. Se você o nega, você nega o propósito ao qual você foi criado. Você se torna e se coloca, na verdade, numa posição vazia de inutilidade. E o que a gente aprendeu? Que a inutilidade leva à degeneração. É o caminho da morte. O Cristo está no cristão. E o cristão deve estar em Cristo. Essa conexão que um ramo tem ao seu caule, à sua videira, essa unidade perfeita, é o que nos remete ao jardim. É Cristo falando assim para nós: ei, eu vim para que o jardim volte ao nosso relacionamento, para que a conexão seja verdadeira, para que o rompimento gerado com o primeiro Adão seja terminado, acabado e consumido numa nova aliança, em conexão, vínculo, onde há vida. Pensa comigo. Quando você é um ramo e você está conectado à videira, à vida, porque você está sendo nutrido, conectado, alimentado. Muitas pessoas deixam, não só a igreja, mas entram, a gente tem visto ansiedade, depressão, porque não estão conectados, não tem um movimento de vida, estão vazios. Para a vida habitar em você, você que tem que estar conectado a Cristo, serem um corpo, unidos. O Senhor não te fez para ficar num movimento estático. A fé sem obras, o que ela é? Ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, acreditar sem fazer com que a sua fé seja útil na mão daquele que crê, que você diz que crê, ela se torna morte, paralisia. Quando Jesus fala sobre a vide, Ele está falando sobre um organismo vivo,
constantemente alimentado. Se você quiser essa conexão real com Deus, você precisa entender que esse caminho é o caminho da conexão com a vida, onde você vai estar constantemente conectado com Ele. E aí, essa unidade de Cristo estar no cristão e o cristão estar em Cristo, ela deve ser real. E muitas vezes eu sei, as ofertas dessa terra, a tentação, elas são pesadas e elas vêm com tudo para nos tirar essa conexão. O que a gente deve fazer? Aí eu te falo, o que você tem feito? O que a gente deve fazer para manter essa conexão? Foque em Cristo, mas mais do que isso, eu vejo que um dos nossos grandes roubos, algo que tem nos tirado essa conexão, é não estarmos em corpo, é não estarmos unidos, é não estarmos com aquelas pessoas que nos traz esse relacionamento, essa conexão de fé. Quando você vê e você entende que o ramo não é individual, mas que são os ramos, você começa a perceber que você não está sozinho, e que quando você está lado a lado a outro ramo, conectado a essa videira, isso te traz força para permanecer, isso te traz vida, isso te remete à conexão real. Não se isole. Você nunca foi um ramo isolado. Quebre o isolamento. E eu sei que as dores, as decepções, muitas vezes com o corpo de Cristo, muitas vezes com a sua família, com relacionamentos, faz com que você reaja em isolamento. Mas o ramo sozinho não existe dentro da videira. Jesus nos fez para estar em ramos conectados a Ele. E o entendimento desse corpo ajustado faz com que ele cresça e multiplique e se espalhe, e frutos aconteçam. Então você deve sim permanecer nesse ramo e permanecer no intento dessa conexão. Não se isole. E mais do que isso, eu volto à pergunta que eu fiz lá no início: o que você tem feito para que outras pessoas não se desconectem da videira, não saiam, não rompam com a videira? Você, a sua vida, a sua conexão pode inspirar outras pessoas. Sim. Tanto a se conectar, quanto a dar as costas para Cristo. A sua vida, ela pode inspirar outras pessoas a estarem cada vez mais inseridos, enxertados na videira. Ou influenciar do mesmo modo pessoas a se alimentarem das suas decepções e abandonarem a vide. Por isso que quando a gente lê João 15, a gente entende o que é o bom discípulo. A gente entende o quanto é estabelecido uma conexão com uma visão desse bom discípulo. E aí, eu quero continuar com vocês aqui a leitura para a gente chegar ao fim dessa ministração. Ele fala lá no 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem o quê? Fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que será jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Por quê? Um pequeno parênteses aqui. O ramo da videira, na hora que ele era desconectado da vide, ele não tinha utilidade para mais nada. Ele se tornava um ramo inútil.
Você não conseguia aproveitar como outras árvores. Se você pega um tronco, se você pega um ramo de outra árvore, você consegue aproveitar para outra coisa. O ramo da videira, não. Então, qual era a prática da época? Se arrancava tudo e se queimava. Não é apenas uma palavra de Jesus, mas é a prática real, por causa da inutilidade do ramo desconectado à verdade de quem é Cristo. Você, fora da verdade de quem é Cristo, se torna um ramo que está gastando energia, tirando energia, se alimentando sem a vida que deve ser propagada através dele, sem receber a verdade que deve ser propagada. E o que acontece? Você tem nenhuma utilidade, você precisa ser arrancado. Você consegue entender? A desconexão te leva à morte, faz com que você não só seja lançado fora, mas seja queimado. Eu quero continuar aqui com vocês, porque não só eram queimados, mas olha só o que fala: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha aí, sendo discípulo de Cristo, nós teremos não só aquilo que precisamos, mas aquilo que pedimos. E o Senhor é glorificado quando a sua criação manifesta, quando a sua criação reproduz quem Ele é, quando a sua criação frutifica, porque através dos frutos há a manifestação da glória do Pai. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e eu permaneço. Pula comigo para o 15, João 15. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Então aqui você entende de forma central que não foi você que escolheu Deus, mas Pai que te chamou, com um propósito de multiplicá-lo através do que você reproduz, através da sua glória. E o que você precisa fazer? Permanecer e receber. Permanecer e receber. Quando você entende e você se torna um com Cristo, o propósito de Cristo torna-se o seu propósito. A visão de Cristo torna-se a sua visão. Como não amar uns aos outros, se você está conectado com aquele que amou de tal maneira que se entregou por esse mundo? Quando você entende que o propósito de João 15 não está apenas em você, mas começa em você, você começa a caminhar para a construção de entender o processo da poda no crescimento em direção aos relacionamentos e à construção de Deus para a sua vida. Muitos relacionamentos são fadados ao fracasso. E eu digo para você aqui todos os tipos de relacionamento, especialmente homem e mulher, marido e mulher, família. Muitos relacionamentos são fadados ao fracasso, porque eles não conseguem enxergar o amor ao outro antes de se sentirem completamente amados.
Eu tenho que amar, eu tenho que sentir o amor primeiro. Só que a gente confunde amor com retribuição. E nós queremos ser retribuídos na medida que doamos. Nós queremos receber na medida que damos. Sendo que Cristo, modelo perfeito, deu sua vida sem lhe pedir nada em troca. Aliás, na onisciência de que nós pecaríamos, de que muitas vezes, sabendo que muitas vezes nós negaríamos o nome dele. Esse é o modelo. E a videira não é um modelo apenas de relacionamento com o Pai, mas é um modelo de como o seu relacionamento com o Pai reflete no seu relacionamento com seus irmãos aqui na terra, com os filhos dele, com os outros ramos, porque o mandamento que ele nos deixa não é outro, senão amem uns aos outros. Amem uns aos outros. O que você tem feito para que o seu esposo, para que a sua esposa, para que o seu namorado, para que a sua noiva, namorada permaneça conectado na videira? O que você tem feito para que os seus amigos, os seus irmãos, os seus colegas de trabalho, os seus pais, as pessoas que estão com você, permaneçam conectados à videira? Amem uns aos outros. Só que você só consegue amar ao outro se você estiver recebendo o amor de Cristo. Nós só conseguimos dar amor quando estamos conectados a essa videira de forma real. E eu encerro com isso. Eu passei por vários problemas esses últimos dias, essa semana, e problemas específicos, onde você via o dedo do inimigo tentando fazer com que eu, no caso, duvidasse de que eu iria conseguir, de que iria dar certo. E muitas vezes o que o inimigo faz não é só fazer você duvidar que você é capaz de alcançar algo, mas fazer você duvidar que você é amado, que você é querido. As decepções que nos rondam não determinam e não podem determinar os seus passos. Você não pode agir por reação. Você não pode agir reagindo, senão você não vai entender a conexão que precede os frutos. Muito bem. E aí eu caminhando, uma coisa atrás da outra, um problema atrás da outra, uma treta atrás da outra, quando o sentimento que bateu no meu coração, e que sim, foi uma intenção do inimigo de me roubar, foi um sentimento do tipo: não há ninguém por você. Você não é amado ou amada. Você não vai conseguir. Na hora meu coração se fechou. E eu ouvi claramente que aquilo era um ataque. Eu comecei a orar. E na hora, eu olhei para o espelho. E eu vi nas minhas lágrimas uma passagem. E eu vi nas minhas lágrimas não só um texto da Bíblia, uma passagem da Bíblia, mas o entendimento e a voz do Pai dizendo: ninguém ama como eu te amo. Ninguém ama como eu te amo. Ninguém acredita em você como eu acredito. Assim como Maria, chorando, estava à frente de Cristo, e ela olhou e não reconheceu ele chorando. Ele pergunta: o que você está procurando? Eu te pergunto, o que você está procurando? Você está procurando amor em outras pessoas? Você está procurando realização em outros lugares?
Você está procurando se sentir pertencente, se sentir amado. Aonde? Foi isso que Jesus perguntou a Maria. E ele falou o seguinte: ei, mulher, por que choras? O que você tem procurado? Ela falou desesperada. A gente conhece essa passagem. Isso já era Jesus em corpo glorificado, ressurreto na frente dela, e ela não o reconheceu. E ela fala: roubaram o corpo do meu mestre. E Jesus volta para ela e fala assim: ei, Maria. E isso me chocou esses dias, me chocou de uma forma muito doida, porque muitas vezes, quando nós estamos assim, desconectados da videira, cansados, sobrecarregados por essa poda, muitas vezes a gente está extremamente cansado, sobrecarregado, e a gente pergunta a Deus: Pai, Senhor, o que eu faço? Aonde você está, Jesus? Roubaram a minha alegria, roubaram aquilo que era a minha esperança, roubaram a minha paz. Quando a gente está desconectado da videira, a gente não consegue reconhecer o Senhor à nossa frente. E o que Ele faz? Às vezes eu fiquei assim: meu Deus. A gente pergunta em desespero e começa a procurá-lo em desespero. E a resposta de Cristo para Maria é a mesma que Ele tem para mim e para você. A resposta de Cristo a nós não é: filho, filha, estou aqui, faça isso, vá dessa forma, siga esse caminho. Não, a resposta de Cristo para Maria é a mesma que Ele dá para mim e para você. Maria. Ele chama ela pelo nome. Ele fala para você: ei, dado por você agora, seja retirado da sua vida agora. Comece a entrar num lugar de adoração e deixe o Senhor falar com você. Vou fazer morada, vou ficar lá.